Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, o Cá Entre Nós está no ar e hoje o nosso assunto vai ser gestão de clínicas veterinárias. A entrevista promete e é claro, eu sempre conto com você que nos segue nas redes sociais e que também constantemente envia seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Nunca é demais lembrar que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o programa e, é claro, divulgue os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Daqui a pouco nós estaremos de volta. Até já! O nosso entrevistado é palestrante internacional com MBA em Marketing pela FIA, consultor de empresas e professor livre-docente da FMVZ, da USP, Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado em disciplinas de empreendedorismo. É autor de 7 livros, entre eles Gestão da Clínica Veterinária, Profissional Liberal, Como Ganhar Dinheiro mais de forma ética, é claro, e Guia Prático de Sobrevivência. Lembrando que o currículo completo do nosso entrevistado estará na bio da nossa entrevista para que possam consultar. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Dr. Marco Antônio Gioso. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Olha, Nelson, obrigado. O prazer é meu de estar aqui com os seus ouvintes e manda bala aí. O que você quiser saber, nós estamos aqui para conversar. Que bacana. Essa é a nossa ideia mesmo. Estávamos ansiosos aí por tê-lo aqui em nosso programa e podemos ajudar a sanar as dúvidas que nós temos aí desta área de gestão de clínicas veterinárias. Na entrevista de hoje, doutor, sobre gestão de clínicas veterinárias, pensamos em explorar estratégias essenciais para administrar com sucesso esses empreendimentos. Discutiremos desde a otimização da equipe e dos recursos até a importância da tecnologia na gestão de registros e agendamentos. Abordaremos também como manter a qualidade do serviço, enfatizando protocolos de exames e aprimoramento contínuo desses protocolos. Então, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo aqui, perguntar para o senhor quais são os principais desafios enfrentados na gestão de uma clínica veterinária. Olha, o médico veterinário que resolve ter uma empresa, ele vai sofrer um desafio aí muito grande. O principal deles ele é veterinário, ele ficou 5 anos na faculdade. A mesma coisa eu diria que acontece com um advogado, com um arquiteto, com um engenheiro, com um médico, com um dentista. Na faculdade, esses profissionais liberais não têm aula, ou raras, ou muito poucas, de empreendedorismo, de marketing, de gestão. Afinal de contas, nós escolhemos um ramo de atividade e não administração de empresas, contabilidade, financeiro. É o maior desafio, empresariar. Ele é um médico veterinário que tem que agora tocar uma empresa, ou seja, empresário. Ele é empresário ou ele é médico veterinário? O médico veterinário e outros profissionais liberais sofrem muito por conta disso. E quando eles me perguntam, me chamam, eu sou consultor, assessor, etc., de empresas, eles falam, bom, por onde que eu começo? Esses dias mesmo eu estava dando um curso de gestão financeira, né? E a pergunta é, mas por onde que eu começo? Tá. Olha, eu digo sempre que existem alguns pilares, Nelson.
alguns pilares. O pilar técnica, que é saber diagnosticar, tratar. O pilar decoração e arquitetura, porque a gente tem que pensar nisso na parte física, etc., tanto para as pessoas que trabalham quanto para os clientes. O pilar clima organizacional, as pessoas trabalhando com pessoas, inclusive com os clientes. E o último pilar, o quarto, não nessa ordem necessariamente, mas o pilar gestão, administração. Então, são 4 pilares. O que o médico veterinário vê na faculdade? O pilar técnica. Os outros 3 ele não vê. Mas, tá entre nós, Nelson, o principal dos 4 é a técnica. Porque mesmo que eu não seja muito carismático, mesmo que a minha decoração, arquitetura, não seja lá essas coisas lindas, mesmo que eu não saiba muito administração, gestão, quase ninguém sabe. Se eu sou muito bom na técnica, se eu sou uma pessoa além da média, eu vou me dar bem. Posso não me dar extremamente bem, mas eu vou me dar bem. O que significa que quem é muito bom em diagnosticar, tratar, ele vai se dar bem em qualquer profissão. Tá. Só que tem pessoas, Nelson, que querem ser muito mais. Eu quero ser bom, tudo bem, estou indo bem, estou ganhando, mas quero mais. Eu quero atender mais, eu quero mais dinheiro, por exemplo. Então, ele vai precisar colocar mais ainda a mão nos outros 3. Agora, imagina, Nelson, aquele profissional liberal que não é tão bom assim na técnica, afinal de contas, vocês sabem disso. Todo médico é bom? Todo professor é bom? Todo dentista é bom? Não. Tem médicos, dentistas, profissionais liberais, mais ou menos, os muito bons, os ruins. Quando o cara não é muito bom, imagina ele não sendo muito bom no pilar técnica e nos outros 3 que ele quase não sabe, é desastre. Ou seja, são aqueles profissionais que dizem que estão sobrevivendo ao tempo, estão se mantendo no mercado, ganham o seu dinheirinho, tem os seus clientes, mas não está se sobressaindo, porque ele não é bom nos 4. Eu diria que tem que ser nota 7, de 0 a 10, nota 7, pelo menos, nos 4 pilares. Aí esses desafios aí vão começar a ficar mais simples, mas ele vai ter que apostar nessas 4 coisas, né? Doutor, e quais são os passos essenciais para o desenvolvimento de um plano de negócio para que torne esse negócio eficaz? Olha, primeiro que você falou uma coisa, plano de negócio. Sim. Eu dou aula de plano de negócio, inclusive, nós temos um curso chamado MBM, né? Master Business Mind, a mente voltada para negócios, e são 18 meses comigo, inclusive várias áreas, não é só para veterinário, não, muita gente faz. E nesse curso a gente faz plano de negócio, mas olha a diferença. Existe uma coisa chamada plano de negócios e existe uma coisa chamada plano estratégico. São muito parecidos. O plano de negócio, originalmente, ele é feito para quem vai abrir uma empresa. Abrir a empresa, sim. Eu faço um plano, um projeto, onde eu quero abrir, que tipo de público que eu quero atender, quais são as minhas estratégias de marketing, de comunicação, quais são os meus preços, como é que vai ser o meu operacional, quanto de capital eu tenho que investir nessa minha empresa. Isso é um plano de negócio que eu vou ainda criar. Quando eu já tenho uma empresa, já não é um plano de negócio, é um projeto de uma empresa que eu já tenho, ou seja, é um plano estratégico. E normalmente a gente faz meses antes do término do ano fiscal, ou seja, 2024, 2025, 2026. O que eu quero fazer nesses anos todos? Eu faço um plano estratégico, que é vamos dizer, é uma consequência de um plano de negócio. Quando eu ensino o plano de negócio para quem está iniciando a carreira, ou mesmo para quem já tem uma carreira, eu falo, o dia que você aprender a fazer um plano de negócio muito bem feito, e eu ensino isso em aulas várias, é uma aula bem prática, porque eu vou fazendo as perguntas, eles vão respondendo, tem que fazer pesquisa. Eu digo que quando eles sabem fazer um plano de negócio muito bom, automaticamente é como andar de bicicleta. Ele aprende a fazer um plano estratégico. Esse plano estratégico que deveria ser feito todo ano,
dizendo o que você vai fazer, as estratégias que você vai fazer, o orçamento, quanto que eu vou gastar o ano que vem para comprar equipamento, para treinar a equipe, para fazer reformas, investimentos. Quase ninguém faz isso. Sabe por que ninguém faz isso, ou quase ninguém? Porque não sabe fazer. E não é um bicho de 7 cabeças, tá? É porque a pessoa nunca aprendeu. Só isso. Prever um budget, então, para o ano seguinte e nem pensar. Prever o quê? Desculpa, prever o quê? O budget, né? Aquilo que o senhor vai gastar o ano que vem. Nunca. Esse que é o budget, é o orçamento. As pessoas não fazem isso. Elas vão, seja o que Deus quiser, e vamos tocando. Infelizmente, lá na frente a gente vê como é que fica. Isso mesmo. É isso Doutor, mesmo. me diga o seguinte, como que a tecnologia, como sistemas de gestão e prontuários eletrônicos, podem melhorar a administração de uma clínica veterinária? Nelson, cá entre nós, que é o que você usa aí. Não dá para viver hoje. Não dá para viver hoje. Não dá para viver sem a tecnologia. Verdade. Impossível. Não tem como. Hoje, qualquer empresa pequena tem que ter um mínimo de tecnologia. Tecnologia vai desde coisa simples. Uma roupa é uma tecnologia, né? Claro. Desde um software todo sofisticado, etc. Não dá mais para viver sem isso. Nós temos, basicamente, 2 ou 3 tipos de softwares numa clínica, ou numa empresa de clínica, consultório ou hospital. Um software que a gente chama de ERP, né? Entrepreneurship Resource Planning, que é o software de CRM, ou seja, Customer Relationship Management. É o software que a gente conversa, troca ideia, troca informações com o cliente. É o relacionamento com o cliente, onde você põe a ficha, a resenha, o nome do animal, o endereço, aquela coisa toda, cobrança, pagamento, etc. A ficha clínica desse animal. Esse é um software. Existe um outro software, que é o software interno. São vários softwares. Os softwares que se usa, por exemplo, para imagem, para hemograma, para exames. E existe um terceiro software, que é o software de gestão. Alguns softwares de CRM incluem junto uma parte da gestão. Dá para fazer até as duas coisas. Uma empresa pequena, eles funcionam bem. Quando a pessoa entende mais de gestão, de administração, de números financeiros, indicadores de desempenho, ela já quer uma coisa um pouco mais sofisticada. E esse software de gestão, ele dá números de hoje, do passado, e prevê coisas no futuro. Se eu continuar desse jeito, no fim do ano, nós vamos terminar assim, bem, mal ou mais ou menos. São softwares de gestão. Então, você vê que eu falei de 3 tecnologias que são softwares que hoje não tem como a pessoa não ter. É praticamente impossível. Nem que seja um Excel para fazer uma planilha financeira. Ô, Nelson, acredite, existem veterinários, e são muitos, mas também não é só veterinário, não, é muita gente, que se você perguntar quanto que é o seu lucro mensal, trimestral, anual, metade dos profissionais liberais de qualquer área, não estou falando só de veterinário, tá? Porque eu também sou dentista e sou veterinário. Metade vai me dar a seguinte resposta, mais ou menos metade, às vezes é mais. Doutor, acho que o meu lucro é bom. Eu falo, mas bom em quanto? Nós estamos falando de 10%, 5%, 20%, 50%. Eu acho que deve estar perto de 20%, 25%. Você acha? Eu acho. Nelson, imagina você para o médico, ele faz uns exames mais ou menos em você, e você fala, como é que está o meu coração? Eu acho que ele está bom. Mas com base no que você acha que ele está bom? Não, eu estou achando que ele está bom aqui, porque eu escutei aqui. Está batendo? Como é que tá o meu colesterol? O colesterol deve estar mais ou menos bom, porque você está bem, né? Mas qual é o número? Qual é o número? Tem que ter número, tem que ter um básico. O veterinário não sabe. Porque ele é burro? Não. É porque a escola não ensina isso. E se bem que a escola, eu sou professor da Universidade de São Paulo, me aposentei lá depois de 40 anos dentro da universidade. Eu estou lá desde 84 e na universidade não dá para dar todas as matérias. É muita coisa. O curso deveria ter 12 anos para você abordar tudo e mesmo assim acho que não ia dar.
O que significa que a faculdade não aborda a parte de gestão, administração, marketing, empreendedorismo. Eu tinha uma disciplina de empreendedorismo lá, que eu ensinava os alunos. Eu ensinava, sabe o que eu ensinava, muitas vezes, nessa área? O que ele tem que aprender. Não é que eu ensinava tudo, porque não dá tempo. Você, quando vai se formar, você precisa saber esses 4 pilares que eu acabei de falar de uma empresa. Você vai precisar saber que software que você vai usar. Você vai precisar saber os números da sua empresa. Se o animal ele está na tua frente e alguém fala, ó, achei na rua, não sei se está vivo ou morto, põe na frente do veterinário. Pode ser um paciente humano na frente de um médico. A primeira coisa que ele vai querer ver são os sinais vitais. Esse paciente está vivo. Ele vai ver o quê? Se o coração bate, se o paciente respira, qual é a temperatura, se as vias aéreas estão pérvias, ou seja, estão funcionando, é o básico, são os sinais vitais. A mesma coisa, eu diria, de uma clínica, de qualquer empresa, pode ser uma padaria. Os sinais vitais de uma empresa são 3. 3. Qualquer empresa. A sua aí, cá entre nós, tem isso também. Uma padaria tem, um hotel tem, a Petrobras tem, a Google tem, a Gol Linhas Aéreas tem, todo mundo tem essas 3. A primeira coisa que eu vejo, por exemplo, quando eu vou para uma empresa que me chama para fazer uma assessoria, será que essa empresa que me chamou para fazer uma assessoria, ela está bem e ele quer crescer mais? Será que ela está morrendo e ele quer tirar ela da falência? O que ele quer de mim? Então, eu preciso ver os 3 sinais vitais. Quais seriam? O coração está batendo? Sabe o que é o coração batendo de uma empresa? Qualquer empresa. Tem cliente, né? Tem cliente, muito cliente, cliente crescente, está toda hora tendo cliente. Os clientes que fazem a empresa viver. Se a gente está falando aqui, ninguém está assistindo a gente, para que serve para estar falando aqui? Ninguém vai ver a gente? Verdade. Você põe no ar, ninguém assiste, então não tem cliente. É a primeira coisa. Depois, eu quero saber se está respirando. E o que é estar respirando? Está dando lucro. Dá para eu respirar? Sobra um dinheirinho, ou seja, o gasto que eu tenho para pagar, tudo que eu tenho que pagar, salário, aluguel, tudo. Sobra dinheiro, é o lucro. Mas tem um terceiro, que é como se fosse a temperatura desse paciente, que seria, na viabilidade econômica de uma empresa, seria uma coisa que todo mundo esquece, é o lucro não, é o fluxo de caixa que deve ser positivo o tempo inteiro. Eu diria assim, olha, o fluxo de caixa, o que é fluxo de caixa? É o fluxo de dinheiro que entra na caixa. Porque antigamente tudo era caixa registradora, né? Lembra? Tudo tinha uma caixa assim, na padaria tinha, no empório. Eu sou do tempo de secos e molhados, né? Secos e molhados, eu também. Eu tinha um tio meu que tinha uns secos e molhados. Aquela coisa que rodava de bala, assim, lembra aquelas coisas? Não era aquela balança de prato, assim. Ali era uma caixa registradora que você põe o dinheiro, tirava o dinheiro. O fluxo, entra dinheiro, sai dinheiro, entra dinheiro. O fluxo de caixa, ideal, lindo, perfeito e maravilhoso, deveria ter 365 dias no ano positivo. Todo mês sobra dinheiro em caixa. Apesar do lucro, sobra dinheiro. Esses 3, em qualquer empresa, você pode falar da maior empresa do mundo, Apple, tem que ter esses 3. Muito cliente comprando, tem que sobrar dinheiro, lucro, porque às vezes também tem muito dinheiro entrando, né? Se gasta mais do que devia, não tem lucro, e não tem fluxo de caixa. Sabe por causa do fluxo de caixa? Pelo aquilo que você me falou lá do orçamento. Se eu tenho um fluxo de caixa previsível, eu sei que no ano que vem eu vou ter X de dinheiro para poder comprar um aparelho de raio-x, de ultrassom, ou qualquer equipamento que eu preciso. Essa é a viabilidade de uma empresa. Legal, poxa vida. Que aula, hein? Não é à toa que eu convidei o senhor para vir aqui, viu? Vamos ter que fazer mais entrevistas. Doutor, agora eu gostaria de abordar um pouco sobre a qualidade dos serviços prestados pelas clínicas veterinárias. Quais são os elementos-chave para garantir a segurança e o bem-estar dos animais durante a estadia na clínica? Olha, você fez uma pergunta que deveria, eu talvez pudesse falar 2 aspectos. Um é o aspecto como o cliente pode ver isso, e o outro é como a clínica vê isso. Como assim? Você entra no estabelecimento, você entra num restaurante. Você vai lá no restaurante, considerado até que bom. Não estou falando nem Super, Max Plus, não, um restaurante normal bom. Você garante
como foi feita aquela comida? Você sabe como é que foi feita aquela comida? E se o cara der uma cuspida lá na comida? Você não vai nunca saber. Nunca. E se o cara colocou alguma coisa mais ou menos lá dentro, meio estragada? Você não sabe. E se esse produto está lá na geladeira 5 dias, ele deu uma requentadinha lá e botou para você, você só vai saber no outro dia, quando você for para casa, ou à noite, né? É o problema. Você não tem muito como saber isso. Eu teria que visitar a cozinha, eu teria que conversar com o chefe, eu teria que olhar os produtos, a origem desses produtos. Quem que faz isso? Você conta nos dedos. Você vai para um hospital, numa clínica, você vai lá perguntar para ele onde que você se formou. Como é que não vai? Ninguém faz isso. Não vai. O que significa que a gente está na mão de uma coisinha chamada reputação. Olha só, por mais que vocês possam não gostar, embora eu goste, até certo ponto eu gosto. Quando você vai numa cidade que você nunca foi na vida, num outro país, você está com fome, não está achando nenhum lugar, você está com medo, você não fala a língua, você bate o olho assim, você vê um negócio, um M desse tamanho, amarelo e vermelho. McDonald's. Você corre para Você lá. fala, é lá que eu vou entrar. Por quê? Porque você conhece, a não ser que você odeie McDonald's, batata frita, hambúrguer, picles e gergelim, você não gosta dele. Mas se você gosta, por exemplo, eu gosto, eu como. Não toda hora, mas gosto. Você bater o olho naquilo, você sabe o que está te esperando. É McDonald's, tem qualidade. Então, é o socorro. Pô, ali eu conheço, vai ter Coca-Cola, vai ter batata frita, provavelmente vai ter um Big Mac, que seja na Rússia, bem que na Rússia não tem mais por causa da guerra, né? Não tem mais, acabou. No Japão, vai ser sempre aquilo. Eles têm uma reputação. Alguns odeiam, nunca vão comer lá. Mas tem essa reputação. Se você precisa de um hospital e não tem problema de dinheiro, deve ter uma pessoa aqui em São Paulo, 2 no Rio, né, que não tem problema de dinheiro, né? Você vai no Einstein, você sabe que vai ter um bom atendimento lá. Não necessariamente 100%, mas você sabe que tem reputação. A média é da média para cima. Né? Para cima e bem lá em cima. É top, é referência. Agora eu lhe pergunto, você vai num restaurante mais ou menos, numa padaria mais ou menos que você não conhece, você vai numa clínica veterinária, como é que faz? Você vai ter que ver a reputação, Instagram, outras pessoas, um colega, você liga para um amigo teu, você não tem um sobrinho que é médico veterinário, você conhece o doutor tal da clínica tal? Ele fala, sim, pode ir que eu conheço, eu confio. Beleza, você foi atrás de reputação. Então, esse é um lado que o cliente tem que buscar informações. O outro lado, nós, como médicos veterinários, buscarmos essa técnica. E aí eu fico pasmo com as coisas que eu vejo por aí, tá? Porque, infelizmente, vou dar uma notícia que não sei se é boa ou ruim, eu acho que é ruim. Nós temos no Brasil mais de 500 faculdades de veterinária. O Brasil sozinho, ele tem metade de todas as faculdades do mundo. Um país tem metade de todas as escolas de medicina veterinária do mundo. Isso não pode ser normal. Ou nós descobrimos uma médica aqui no Brasil, ou nós sabemos mais que todo mundo, ou tem coisa errada. E eu sei, porque eu estou nessa vida de pet, eu tenho quase 60 anos, eu estou nessa vida há 40, desde 84 que eu estou na vida, nesse mundo, eu sei que é impossível, em 20 anos, ter surgido esse monte de faculdades, onde vai arrumar professor bom? É impossível. Um professor bom, Nelson, só se forma depois de 10, 15, 20 anos. Os primeiros 10 anos é para aprender da aula. Entendeu? Como é que vai fazer? Então, não dá para você ter tanta técnica e faculdade boa. É muito difícil isso. Então, os veterinários que estão me escutando, eu pergunto para você que é veterinário, para você que trabalha numa clínica, quanto que você estuda, faz congresso, lê livros, se desenvolve na técnica? Quanto que você se desenvolve anualmente? Porque, Nelson, independente da profissão, hoje em dia mais ainda, você precisa continuar estudando o resto da vida. Se você é um advogado e continua advogando, você vai continuar advogando até os 80 anos, você vai continuar fazendo curso até os 80 anos. Se você é médico e continua clinicando, você vai continuar estudando, aprendendo, até a hora que você terminar. Por quê? Porque hoje em dia os conhecimentos dobram, triplicam em muito pouco tempo.
Isso que você perguntou antes da tecnologia, meu Deus do céu, você compra um ultrassom maravilhoso, 2 anos depois parece que ele já ficou velho, obsoleto, já tem outra coisa nova, você fala, meu Deus, você tem que ficar sempre estudando técnicas de diagnóstico novos. Eu vejo gente que se forma, não vai mais para congresso, não faz cursos, claro que tem os que fazem bastante. Então, essa parte aí, você tem que estudar a clínica que você quer ir, o hospital que você quer ir, vai atrás de reputação. Eu tenho uma pergunta aqui para o senhor, que o senhor já meio que respondeu, né? Tanto da eficácia da comunicação, mas eu vou fazê-la mesmo assim. Como que a comunicação eficaz com os clientes pode influenciar a percepção da qualidade dos serviços veterinários? Olha, isso é tudo, porque veja bem, eu conheço médico veterinário, dentista, advogado, arquiteto, que eu sei, por vários motivos, que ele é excelente no que ele faz. Ele é bom. Eu confiaria ele me tratar ou ele me servir como prestador de serviço do que ele faz, seja um advogado, um médico, um dentista, um veterinário. Eu confio, eu sei que ele é bom. Mas ele não consegue transmitir isso para o cliente. E eu conheço muito profissional, ele é muito bom, só que ele não consegue se comunicar direito, ele não tem eficácia, eficiência, efetividade, são palavras parecidas, mas estão um pouco diferentes. Resumo, os médicos me perguntam, os veterinários me perguntam, Joso, o que tem um veterinário que se deu bem na profissão, que ganhou muito dinheiro, teve sucesso? Eu falo, 2 coisas ele teve, e eu já falei aqui, só que agora eu vou falar de um outro jeito. Todo médico, dentista, advogado, qualquer profissional liberal, nem precisa ser profissional liberal, pode ser um cabeleireiro, né? Pode ser alguém que faz tem um ofício que não seja profissional de faculdade. Ele tem 2 coisas. Ele tem técnica do que ele faz acima da média, é o cabeleireiro, entendeu? É o cara que sabe fazer aquilo, é aquela pessoa que sabe fazer unha e pé, mas muito bem. Ela sabe fazer isso muito bem, mais do que a média. Só que tem que ter a segunda coisa, que é o carisma. Esse carisma, técnica e carisma. O carisma, o que é carisma? Carisma é a junção de várias características de uma pessoa. Uma pessoa carismática, é só você, quem é carismático? O que tem uma pessoa carismática? Ela tem simpatia, empatia, educação, cordialidade. Pode ver que não foge disso. O que significa tudo isso? Simpatia. Imagina um médico que é bom na técnica, ele sabe tudo o que ele faz, ele sabe diagnosticar, tratar, e ainda por cima ele é carismático. Por quê? Porque ele é simpático. O que é simpático? Qual é a coisa número 1 da simpatia? Sorriso. Sorriso, verdade. Uma pessoa simpática sempre está sorrindo, claro. Médico, dentista, veterinário, não pode estar... O cara está com dor de dente lá, está xingando a todo mundo, vai começar a dar risada para ele vai te bater, né? Sim. Levou o cachorro morrendo lá, atropelado, você vai dar risada? Não é bem por aí. Mas quando permite, ele é simpático porque ele é sorridente. Mas mais do que isso, ele é cordial, ele sabe falar coisas de boas maneiras, educação, bom dia, por favor, boa tarde. Ele tem etiqueta, Nelson. Tem gente que não tem etiqueta por causa da criação. Sim, sim. Mas, além de tudo isso, ele ainda por cima é empático. Porque eu conheço pessoas simpáticas, cordiais, mas não são empáticas quando precisa. O que é empático quando precisa? Na área de... qualquer área, mas na área de saúde é pior, na minha opinião, tá? Porque se você vai ao shopping comprar uma calça, sem menosprezar, muito pelo contrário, né? Se der tudo errado, olha, foi o pior, você dá outra calça para a pessoa, você devolve o dinheiro e pronto. Agora eu lhe pergunto, se você errar na área de saúde, mata, não tem volta. Aí assim, olha, desculpa, eu matei seu filho, quanto vale o seu filho para eu repor? Não tem preço. Morreu, não tem volta. Acabou. Ou seja, na veterinária, na medicina, na saúde humana, na saúde animal, a empatia, ela é mais importante ainda porque as pessoas estão muito mais nervosas, porque se errar, morre. Você leva o seu filho, a sua mãe, um parente que você ama, você está extremamente nervoso, indo para um hospital com essa pessoa, não consegue parar o carro direito, o manobrista fala mal com você, esse cliente já está se sentindo mal, ele está preocupado,
o filho dele está passando mal, vai lá na recepção, tem 7 pessoas na frente dele, uma fila dos diabos, depois de 1 hora faz uma ficha, depois fica mais 1 hora esperando. Como é que está a cabeça desse cliente? Ele está mal. É nessa hora que o médico, o dentista, o veterinário, a recepcionista, todo mundo da equipe tem que ser empática. Ele começa a brigar, ele começa a gritar na recepção, e a gente começa a ficar nervoso lá dentro. Quando a gente deveria pensar, pô, essa pessoa está gritando porque ela está aí há 2 horas com a mãe dele passando mal, você queria o quê? O contrário que é o antinatural. A pessoa está mal, ela não está bem. É a hora que você tem que ser empático. Eu conheço gente simpática, mas não é empática. Então, olha o que eu falei aqui, hein? As pessoas que se dão bem em qualquer área. Pode ser alguém num shopping vendendo. Ele sabe o que ele vende. Ele sabe a técnica do que ele faz. Além do que ele é carismático. Olha, não tem para ninguém. Aí me perguntam, se tivesse que escolher um dos dois, qual que você, se pusesse uma arma na minha cabeça, ou você escolhe ser simpático, carismático, empático, carismático, ou você escolhe técnica. Eu escolheria a técnica. Porque se eu sou muito bom no que eu faço, eu consigo sempre ter cliente. Vai ter cliente que vai falar assim, ó, vai lá no Nelson, ele é bom, ele vai resolver o seu problema, mas ele é meio estranho, tá? Já se prepara. Mas o cara é bom. Mas ele é bom, mas se prepara, ele não é tão simpático, ele não se veste bem, o lugar lá não é lá essas coisas, mas ele é bom, mas eu já vou preparado. Sim. Agora, quando o cara não vai preparado e ele chega na frente da pessoa e não é ele volta. Ele fala, eu não volto mais aqui. Paguei porque sou honesto, mas nunca mais põe o pé aqui. Então, olha só. Mas aí vai ter gente que fica, porque ele vai tendo a reputação. Agora, não seria bom ter as duas coisas, né? O cara é muito bom na técnica, aprende um pouquinho, né? De carisma, de simpatia, um pouquinho, aí não tem para ninguém. O cara, sucesso garantido, né? Para garantir essa qualidade, inclusive, da equipe, ele perguntaria que medidas podem ser tomadas para garantir essa atualização constante dos conhecimentos e habilidades da equipe veterinária, justamente por conta disso, né? Você falou uma pergunta que... Você tem tempo aí? Não, a gente tem tempo, porque olha só. É muita coisa. Tempo. Olha só. Você falou da equipe, né? Porque, veja, eu posso ser... eu não sou sozinho, né? Eu não sou sozinho. Posso ser um profissional liberal, um médico veterinário, top de linha, sou bom pra caramba, mas e a minha equipe? Eu sou bom, mas a minha recepcionista não é. Eu tenho técnica muito boa e sou carismático, mas a minha recepcionista não necessariamente, o meu enfermeiro não necessariamente, o veterinário que trabalha comigo também não, a minha gerente também não, meu tosador, não é. E agora? A equipe é fundamental, a gente não faz nada sozinho, nada sozinho. Um cantor de ópera, ele não faz sozinho, ele canta, mas tem alguém lá ritmando ele, tem alguém que botou o microfone para ele tocar, tem alguém que botou o piso para ele pisar, ele não é sozinho. Apesar de ter algumas pessoas meio, né, que se acham. Na empresa, por eu ser uma equipe, eu preciso ter certeza, e aliás, isso faz parte de mim como empresário, que a minha equipe se treine o tempo inteiro. Olha o que eu vou falar agora. Qualquer empresa de qualquer área. Educação corporativa. Essa educação corporativa, ela é dividida em 2 áreas. A técnica, numa clínica, estou falando de medicina veterinária. Na estética, estou falando de banho, tosa, tipos de tosa, que é a educação corporativa técnica, tá? Saber mexer com aparelhos, saber mexer com equipamentos novos e modernos, cirurgias, etc. E tem a outra parte da educação corporativa, que é a parte de liderança. Pessoas, equipe, vendas, clientes, são 2 áreas. O dono de uma empresa, ele tem que se certificar de ter, ao longo da vida inteira da equipe dele, da empresa dele, educação corporativa. Eu pergunto você que está me vendo aí, você deve ter empresa, talvez sim, talvez não, ou você trabalha em uma. Quanto que você treina a sua equipe? E se você é funcionário, quanto que você é treinado? Na parte técnica e na parte de liderança, gestão de pessoas, vendas. Aliás, você sabia, viu,
Nelson, que veterinário, médico, dentista um pouco menos, eles não gostam, nem todos, claro que não são todos, eles não gostam de falar vender. Alguns nem falam que tem cliente. Não, eu não tenho cliente, eu tenho paciente. É um pouco eufemista, tá? Porque todo mundo vende, né? Você acorda, você vendeu. Você se vende o tempo inteiro. Mas as pessoas, às vezes, não gostam dessa palavra venda. Veterinário não gosta da palavra venda. Então, o dono da empresa tem que se certificar. Vamos conversar sobre esse assunto? Educação corporativa. O resto da vida. É mensal, é semanal. Eu mesmo tenho um curso há muitos anos, que era presencial, vários domingos ao longo do ano, que depois eu passei a fazer online, né, com a pandemia lá expandiu isso, que é um curso chamado Equipegada, que eu treino equipes, eu treino os funcionários das empresas juntos, do país inteiro, sento na frente do computador durante 1h30, cada 15 dias, e eu treino as pessoas ao vivo para elas aprenderem essas coisas todas que nós estamos falando aqui. Tá. Doutor, vamos falar um pouquinho agora a respeito de gestão de clínicas de imagem. Aquelas que realizam, obviamente, os exames diagnósticos e por imagem. Requer uma abordagem cuidadosa para garantir a qualidade dos serviços e a eficiência operacional, é claro. O senhor poderia destacar alguns princípios gerais que podem ser considerados para um modelo de gestão eficaz? Exemplo, equipe qualificada, equipamentos modernos, protocolos e padrões. Sim. Seria algum deles que a gente deveria elencar? Isso mesmo, Você já falou tudo, você já deu a resposta praticamente aí. Ou seja, existem padrões de qualidade mínimos, que infelizmente alguns não seguem. Tá? Uhum. Existem padrões técnicos que a gente tem que seguir. O aparelho exige alguma coisa. Você lembra que teve um caso agora aí que a mãe do rapaz lá foi fazer uma ressonância, ele entrou com uma arma, ele era, não sei se delegado, polícia lá, ele entrou com uma arma, e ele não tirou a arma do bolso, e ele entrou na sala de ressonância. Aquela arma disparou. Claro. É um absurdo entrar, você não pode entrar nem com o celular na mão, que aquilo voa. Você não pode entrar com um pedaço de clipe de papel, de metal, vai voar do teu bolso aquilo. Isso é norma técnica, nós temos que seguir normas, tem que seguir regras. Em imagem, dependendo da imagem que nós estamos falando, mais ou menos. Ultrassom causa menos problema. Mas uma ressonância, uma tomografia, são radiações. Radiações que matam. Se não matam, causam um problema físico seríssimo. Tem que seguir normas. Isso é o básico. Não só para a equipe, como também para a proteção do próprio paciente e dos tutores, no caso da veterinária, né? dos donos desses bichos. Normas. Isso é uma parte que tem que seguir, nem todo mundo segue. A segunda coisa que tem que se pensar muito é que tipo de aparelho que eu estou tendo. Porque eu sei que isso tem a ver com dinheiro também. Por quê? Hoje em dia tem aparelhos. Uma vez eu fui fazer não lembro se foi tomo ou ressonância, foi uma tomografia em mim. Agora há pouco tempo, né? Durante a pandemia. Eu não acreditei, porque a hora que eu fui fazer o exame, eu acho que entre eu deitar na mesa lá, me puxou lá, e eu sair da mesa, eu acho que não levou 2 minutos. E eu já tinha feito aquele exame, eu levei 15, sei lá, 20. Eu falei pro técnico, mas já acabou? Ele falou, já. Mas 2 minutos? Eu falei, como assim? Ele falou, eu perguntei para ele, que aparelho é esse? Eu perguntei porque eu entendo alguma coisa. Meu, esse aparelho tem não sei quantos Tesla, esse aparelho tem 500 e não sei quantos canais, ele falou metade lá que eu não entendi. Isso aqui é rápido mesmo. Eu falei, meu Deus, quanto custa? 5 milhões. Então, veja, hoje em dia os aparelhos são tão bons, eles são tão rápidos, que eles fazem que a gente receba, inclusive, menos radiação. Isso é ótimo para o paciente. As primeiras máquinas, eu ficava 1h30 deitado lá, dá uma imagem boa, mas você ficava 1h30. Hoje, o que fazia 1h30, você faz em 10 minutos. Antigamente, antigamente ele ia olhar alguma coisa, se não tivesse nada, a hora que você sair de lá, já ia ter alguma complicação. Você até dormia lá, você esquecia, né? Ficava lá. Essa é outra parte que a gente tem que ver. E a outra coisa é,
É muito rápido, né, Nelson? As coisas são. Sai um aparelho, dali 2 anos já sai um. É que nem computador, que nem celular. Sempre tem um novo a mais e as clínicas sempre mexendo nisso. E tem um terceiro aspecto. E isso é uma coisa que eu acho que é muito falha, está melhorando, mas é muito falha, inclusive na área humana, tá? Que é o tempo entre você ter o exame e o laudo. Qual que seria o Hipermax Plus perfeito, lindo? Você deitou no trem, a hora que você está levantando da máquina, você está indo embora, você nem chegou na recepção, vem o técnico, o seu exame está aqui o laudo, pode levar para o seu médico. Isso já existe, tá? Isso já existe. Existem hospitais veterinários que fazem isso, existem hospitais humanos que já fazem isso. Você lembra lá, nós somos mais experientes, antigamente você fazia o exame um mês depois você pegava o resultado daquele trem lá. Quando era rápido, era uma semana. Isso ainda acontece. Ou seja, isso é a parte do relacionamento com o cliente. O cliente hoje, você manda eu estou conversando hoje, que eu estou levando um grupo para Portugal para fazer visitas técnicas de negócios e qualquer um pode ir se quiser, Ju. Tem um grupo brasileiro lá para Portugal. Pô, eu falo com Portugal em 1 segundo, meio segundo já recebeu lá. E aí, como é que tá? Já me manda. Imagina, eu sou do tempo que era carta. Ia levar uma semana para chegar, mais uma para responder, mais um mês para responder. Hoje, 1 segundo está lá, as coisas são muito dinâmicas. O cliente não quer ficar esperando um laudo de 1 semana. E outra coisa que eu vou te falar, viu? Em humano também acontece, menos, porque eles têm mais processos, mais sistemas, mas acontece também, na veterinária também, se perde o laudo, se perde o exame, troca o exame, isso é muito ruim para um cliente, saber que trocou o exame seu. Então, as clínicas, elas precisam se preocupar com os processos, a sistematização da feitura do exame e do laudo, como isso chega na mão do cliente ou do médico que solicitou. Você viu que imagem, principalmente, hoje em dia você pode mandar a imagem para o cliente, ele recebe no celular. Ele vê, não sabe interpretar, mas ele recebe. Ou seja, é muito dinâmico hoje. Se quer entrar na área de imagem, tem que saber que é muito dinâmico. Se você for fazer negócio daqui 10 dias dar o laudo, é melhor talvez pensar se você deve entrar nessa área ou não. Doutor, você falou aí de equipamentos, né? E ele pergunta quais são os principais fatores a considerar ao escolher você adquirir aí um equipamento de diagnóstico de imagem para uma clínica veterinária. Eu não sou especialista em imagem, embora mexo com imagem há 35 anos, porque eu sempre mexi com raio-x, depois tomografia, ressonância, etc. Eu sempre mexi, mas não sou radiologista, tá? Tá. Nem da imagem. Mas uso e sei interpretar, porque eu uso sempre. Quando se compra, na minha cabeça, algum aparelho de imagem, você tem que pensar em vários pontos. O primeiro é qual a qualidade desse aparelho, qual é a imagem que eu estou vendo. Por exemplo, a Universidade de São Paulo tinha um aparelho que era muito simples. Se comparado com os que tem hoje, eu falo, meu Deus, como é que eu sobrevivi com isso aqui? Era uma tomografia, era um Fusca, né? Era um Fusca, né? Aí você compra um carro mais cheio de coisa, cheio de trique-trique, tem ar-condicionado, tem tudo maravilhoso, aquele negócio de multimídia. Antigamente a gente sobrevivia. Lógico que a gente sobrevivia. Claro, mas só no tempo do Fusca, quem não teve um Fusca sobrevive. Mas você fica pensando... Somos adaptáveis, né, doutora? Como é que a gente sobreviveu, Nelson? Sem celular, sem Waze. Meu Deus do céu. A gente chegava, guia 4 rodas, a gente chegava... 4 rodas na mão. 4 rodas naqueles mapinhas, pelo amor de Deus. Então, veja bem, hoje não dá tempo mais para a gente ficar demorando muito para fazer exame. Uma imagem, as imagens, um aparelho bom. Agora, qual o grande problema, entre aspas, problema de um aparelho com imagem boa? Ele é mais caro. Claro. Você pode comprar um aparelho de ultrassom de 40, 50 mil, novinho, e você pode comprar um de 200 mil novinho também. É óbvio que o de 200 mil, provavelmente, de uma marca famosa, tal, ele é muito melhor, a imagem é melhor, a qualidade técnica de manipulação do aparelho é mais fácil. Isso é uma coisa que eu tenho que pensar.
E o preço, lógico, eu tenho que levar em conta isso. E a segunda coisa que as pessoas hoje em dia estão sofrendo muito é a assistência técnica. Porque hoje em dia, o mundo globalizado, você liga aqui agora, daqui a um mês você está recebendo uma máquina de 1 milhão na tua porta, vindo da China, vindo da não sei da onde lá. Aí quebrou a máquina depois de um ano. Onde você vai arrumar essa máquina aí? Será que tem assistência técnica? Para mim, o principal é uma qualidade mínima, boa, que eu posso pagar, e se tem assistência técnica. Se quebrou, vocês me põem outra no lugar, quanto tempo eu espero, vai ter como arrumar, quebra muito, não quebra muito, imagem, hoje em dia, não dá para viver sem imagem, ponto final. Então, tem que pensar em tudo isso. Doutor, uma outra pergunta que ocorre em algumas cidades é a constante prática de volantes, né, de técnicos fazendo exames com equipamentos portáteis em domicílio. É preocupante para as clínicas que já estão estabelecidas? Eu não acho que é preocupante. Eu não acho, tá? Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo, tá? A preocupação maior que eu vejo, eu não conseguiria fazer isso, tá? Você sabe que uma das áreas que eu tenho é odontologia veterinária, né? Porque eu sou dentista e veterinário, e eu trouxe a odontologia animal para o Brasil, eu comecei a pesquisar isso no final da década de 80. Tem um livro de odontologia veterinária, inclusive, estava até aqui esses dias, estava até com o meu livro aqui, sumiu daqui, estava aqui. E tem um livro também de gestão de clínica, né? Gestão daqui, mas não tem mais esse livro, ele esgotou já. Ele esgotou. Gestão da clínica veterinária. Ele é da Elsevier, tá vendo? Elsevier, mas não tem mais. Você só consegue no Google. Você só consegue no Google. Mas outro dia uma menina foi comprar o meu livro, Nelson, sabe? Ela achou o meu livro por R$800. Eu falei, meu Deus, nem eu vou comprar nunca isso aí. Porque não tem mais, está esgotado, ele virou meio raridade. Mas por que você está falando isso? Porque na odonto, as pessoas levam os equipamentos para as clínicas, para fazer odonto nas clínicas. A pessoa liga, você vem fazer um canal aqui, ele leva o raio-x, ele leva o equipe, ele leva o compressor. A minha maior preocupação não é a competição. Eu acho que isso não é um problema. Pode ser um caso ou outro, pode ser. O meu maior medo é roubarem isso da pessoa. A pessoa levar de um canto para o outro, roubar, isso é comum, rouba o carro, leva tudo embora. Às vezes o equipamento é mais caro que o carro. Isso é muito comum. Nos grupos de WhatsApp dos veterinários, toda semana tem um lá, pelo amor de Deus, me roubaram isso. E outra, sabe o que é o medo? Um idiota, ladrão, né? Um fascínio aí, rouba e vai vender. Uma coisa que custa 30 mil, ele vende a 3. E o pior, Nelson, não é ele vender a 3. É um idiota, canalha, igual, comprar a 3, sabendo que aquilo custa 30. Se alguém está vendendo a 3, qual é o motivo? Pode ser que o cara está aposentando, tudo bem, você conhece a pessoa. Mas não, está vendendo a 3 porque é roubado, Nelson. Não pode, você não pode comprar isso. Milagre ninguém faz, né? Não faz, e isso é muito comum, né? Não é só na veterinária, não. Ou seja, não tem nota fiscal, não tem nada, péssimo, é que nem o celular. O celular custa 5 mil, está vendendo a 400, 300. É roubado. E tem gente que compra, porque é mais barato. Ou seja, eu não acho que isso é competição, não é um grande problema, até porque é muito difícil, agora os radiologistas ou as pessoas que levam máquinas, que me perdoem, mas às vezes uma máquina, não dá para comparar uma máquina que você compra fixa de 300 mil reais com aquela que você leva a volante a campo a 40, 50 mil. Às vezes, não é que é ruim, não estou dizendo isso. Sim. Mas, às vezes, a qualidade de uma imagem ela é crucial no diagnóstico. Nem sempre dá para fazer todos no volante. A maioria você consegue. Mas tem coisa que você precisa de, por exemplo, um raio-x. Hoje em dia melhorou isso, porque tem um raio-x digital. Antigamente não tinha. Você precisa, às vezes, de uma máquina que tem uma potência muito alta. Tem o kV, quilovoltagem, com miliamperagem. Um técnico bom, ou um veterinário bom, ou um médico bom, um radiologista, ele sabe mexer nisso para dar o contraste certo
tecidos duros, tecidos moles. Ele sabe que uma máquina de 300 kVs, 200, com book, com um monte de coisa assim, ele sabe que ele consegue um diagnóstico mais preciso de coisas bem delicadas. Às vezes, em campo, é mais difícil isso. Por isso que não é um grande problema em termos de competição, tá? Na minha opinião, não. E na questão do raio-x, existe alguma preocupação por conta da irradiação desses que são levados? Muita. Né? Você sabia que tem um protocolo para isso também, do totalmente. Cara ficar numa distância segura, e ali na clínica você está protegido. Tem paredes, chumbo. Dá para se proteger volante, claro, né? Ele vai ter toda uma paramentação, protetor de chumbo, isso tudo. Mas olha só como é que a radiação ionizante é tão preocupante que os técnicos de radiologia, a jornada de trabalho deles é de 4 horas por dia só. Eles não podem trabalhar mais do que 4 horas, por causa da radiação. Mesmo se protegendo, existe esse fator. Mas se protegendo não é problema não, né? Mas tem que se proteger, né? Isso é básico. E o dono da empresa tem que ver se as pessoas estão se protegendo mesmo. Claro. Doutor Gioso, cá entre nós, né? Que é a nossa perguntinha do programa. Além das habilidades técnicas, quais são as competências essenciais que um gestor de clínica de imagens veterinárias deve possuir para garantir uma operação eficaz e de alta qualidade? Olha, é uma coisa que é muito sui generis da medicina veterinária. A seguinte frase: eu gosto tanto dos animais. O que você quer dizer com isso? E o problema é o que vem junto, o tutor, o dono do animal. Infelizmente, isso acontece com várias pessoas. O veterinário, muitas vezes, ele escolhe medicina veterinária porque ele ama os animais, e ama mesmo, mas ele não gosta de gente. E isso é péssimo. Então, se você falar assim, quais são as competências que eu tenho a aprender, gostar de gente? Até porque, Nelson, quem que paga a conta? É o bicho ou é o dono do bicho? É a então, gente, não adianta né? você gostar. Então, é a pessoa que paga. Ou você já viu o cachorro, vamos pagar, cartão, tarjeta, não dá. É a pessoa que paga. E o veterinário muitas vezes se esquece desse detalhe. Ou seja, tem que gostar de pessoas, não só externas, que são os clientes, mas internas, que é a equipe. E tem gente que é grossa, é rude, não sabe dar bom dia, não sabe dar boa tarde. Tem pessoas que não gostam de pessoas. Então, agora me fala, Nelson, qual profissão que você exerce e não lida com pessoas? Talvez, se você viver sei lá, aquela coisa que fica lá na órbita, lá na Terra, lá, né, entre a Lua e a Terra, aquelas estações espaciais, e mesmo assim você vai ficar com 2 ou 3 lá, mas menos, mas fica. Um cara que trabalha em farol, sabe farol de ilha? Você fica lá naquele farol sozinho, você conversa com as baleias que passam lá, com os golfinhos, com as gaivotas, porque hoje em dia não tem nem como, você conversa com pessoas o tempo inteiro. Nós estamos aqui, nós todos aqui, um olhando para o outro, mas somos pessoas, estamos conversando aqui. E pessoas, não tem como. Agora, imagina um hospital veterinário. As pessoas trabalham com pessoas, fornecedores que nos vendem os produtos para a gente revender. Você lida com os clientes, lida com o patrão, não tem como. Se me perguntar qual a competência, é competência interpessoal. E as pessoas falham muito na competência interpessoal, ou seja, entender de pessoa. Não precisa virar um psicólogo, um psicanalista, mas um mínimo, você que é veterinário, mais ainda, viu? Você tem que aprender a gostar de pessoa. Eu não gosto mesmo. Não, comigo cá entre nós, comigo essa pessoa não ia trabalhar. Eu não iria trabalhar. Porque eu já sinto o cheiro de longe. Eu estudo psicanálise. Eu sou um psicanalista em formação. Eu sinto o cheiro de quem não gosta de pessoas. Eu não estou dizendo que você precisa ser Hebe Camargo. Não estou dizendo isso. Mas um mínimo você tem que ter e gostar. Senão você não vai se dar bem, eu diria, em nenhuma profissão. Verdade, doutor.
Isso aí é fundamental. Doutor, muito obrigado por sua participação aqui no Cá Entre Nós, viu? Nós estávamos ansiosos para tê-lo aqui e, olha, valeu a pena a espera. Espero que o senhor possa vir outras vezes, que aceite os nossos convites. Vamos tratar de outros temas. O senhor tem 7 livros editados aí, que a gente pode, como se diz, explorar um pouquinho cada tema dele, que eu tenho certeza que todos os nossos seguidores vão se deleitar com ele. Doutor, eu gostaria que o senhor, nesse momento, se possível, o senhor deixasse aí uma mensagem para os nossos seguidores e também, obviamente, o seu contato, que eu vou colocar para quem quiser segui-lo aí no Instagram. O senhor também, as pessoas terem aí o endereço. Tá aí, doutor. Aí, Marco. Olha, Nelson, foi um prazer estar aqui com você, com seus seguidores aí. Foi muito legal a entrevista. Você é uma pessoa brilhante, sabe fazer pergunta muito boa para a gente. Deixa a gente à vontade para responder. Você, internauta aí, o que está vendo a gente, muito legal você participar sempre, querendo sempre aprender mais. Olha, mensagem final cuidado com o que você está andando na mídia vendo aí, porque se você olhar, eu estou meio que decidindo aí olhar cada vez menos a mídia, é muita desgraça. Eu não sei como que vocês pensam, mas é muita desgraça. Parece que quando você olha a mídia da televisão, ela é muito pior do que a mídia real. Eu não estou querendo negar a realidade, não é isso. A realidade é difícil, nosso país é difícil, mas olha só, o Brasil é um país maravilhoso, com seus milhões de problemas. Qual é o país número 1 do mundo? Estados Unidos. É o mais do mais do mais. Cheio de milhões de problemas também. Eu morei lá, inclusive, é cheio de problemas, mas é maravilhoso. O Brasil, ô Nelson, ele é número 1, ou 2, ou 3, em um monte, dezenas de coisas. O Brasil é um país muito rico, com pessoas pobres. Isso é uma coisa que nós vamos ter que resolver ao longo dessas próximas décadas aí. O Brasil tem coisa muito boa. O Brasil é um país de imensas oportunidades. Nelson, desculpa, mas não ganha dinheiro nesse país quem não quer. Desculpa o que eu vou falar, mas só preguiçoso não ganha dinheiro. Se você não está com emprego, você vai na porta de alguém e fala, posso carpir o teu jardim? Você me dá R$ 20? Pronto, já garantiu o almoço hoje. Não, o cara prefere ficar em casa às custas de alguém, e o Brasil precisando de gente para trabalhar, um país imenso, que tem áreas infinitas para a gente produzir, para a gente trabalhar. Nisso eu sou muito positivo, e especialmente com a vida, né? Você está vivo, você está me escutando aqui, não está? Ou me vendo ou me escutando, ou os dois. Isso é a coisa mais importante e maravilhosa que tem. O dom, a dádiva de estar vivo. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar para você. Para de reclamar, para de ver essas mídias que só falam desgraça política. Não sou contra isso, mas cuidado para você não se contaminar demais com essas coisas muito negativas. Foi um prazer estar aqui com vocês, Nelson. Fiquem com Deus aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Olha, hoje conversei aqui com um médico veterinário e palestrante, Dr. Marco Antônio Giuso. Semana que vem nós estaremos de volta com uma nova entrevista e, é claro, sempre contando com você que nos segue nas redes sociais e que ele também sempre está enviando seu e-mail, sugerindo aí as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber nossas notificações, aproveita que você está por aí, deixa aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Doutor Marco, muitíssimo obrigado por sua participação. Esperamos tê-lo aqui novamente em outra oportunidade. E a todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.